Olá, pessoas lindas desse canal, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos no nosso primeiro vídeo da nossa série Topo de Bolo Shakes. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, tá bom? Para fortalecer a nossa amizade. Lembrando que o nosso segundo vídeo só será lançado depois que a gente atingir 500 likes nesse vídeo, tá bom? Então, o conteúdo está todo costuradinho. Esse primeiro vídeo vai ser a parte técnica que a gente vai mostrar para vocês, as técnicas de como criar ele no Estúdio V, tá? E na segunda fase a gente vai ensinar como montar o topo, tá bom? E na segunda fase é muito importante porque existem várias técnicazinhas que complementam essa primeira etapa, tá bom? Um ponto importante que a gente quer ressaltar aqui para vocês, muitas pessoas estão perguntando, Elaine, mas o arquivo que vocês disponibilizam, eu não tô conseguindo baixar. Para vocês conseguirem baixar os nossos conteúdos que a gente coloca aqui disponível para vocês, vocês precisam utilizar o Estúdio V do programa Silhouette, tá bom? Então, se vocês não têm esse programa instalado, a gente tem um vídeo aqui que mostra como você instalar e usar o programa Silhouette mesmo sem ter a Silhouette, tá? Que é a máquina de recorte. Olha, dá para você utilizar o Estúdio V, tá? Sem ter a máquina Silhouette. As meninas que são tesourete aí, que desfrutam desse programa, sabem muito bem que dá para utilizar, tá bom? Mas nós ensinamos aqui desde o passo a passo até a montagem com a máquina Silhouette. Só que se você ainda não tem a máquina Silhouette e deseja trabalhar com o Estúdio V, também dá para usar, tá bom, meninas? Lembrando que esse aplicativo não pega em celular, ele pega apenas no computador. Então, se você tem um computador, você pode baixar, tá bom? A gente vai deixar o link aqui novamente de como baixar o estúdio, tá? Então, vocês podem pesquisar em vídeos também aqui na plataforma do YouTube que ensina como baixar o programa e vocês estarem utilizando, tá bom? A gente tá ressaltando isso porque a gente tá recebendo bastante mensagens, tá? Perguntando, eu não tô conseguindo baixar o arquivo não abre. É justamente por isso, porque você deve não ter o Estúdio Silhouette baixado aí no seu computador, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo que tem várias técnicas para vocês aprenderem, então acompanha até o final, porque cada pedacinho contém conteúdo muito rico, tá bom? E lembrando a vocês que o segundo vídeo só será lançado depois que nós batermos 500 likes nesse vídeo aqui, tá bom? Então, se você quer aprender a como montar direitinho esse topo shake, então vamos bater logo essa meta, tá? Vamos pro vídeo! Olá meninas, tudo bem com vocês? Pois bem, a gente já tá aqui com o nosso estúdio aberto, tá? Como foi dito, nós faremos um topo shake e o tema escolhido de hoje é Frozen 2, tá? Para a pequena Letícia, que vai fazer 2 anos, é um pedido especial da mamãe dela, tá? E lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe esse like aí lindão, porque o segundo vídeo só será lançado depois que esse vídeo aqui atingiu 500 likes, tá bom? Nos siga lá no Instagram também, tá bom? Você vai ficar acompanhando tudo que acontece aqui, o nosso dia a dia aqui no nosso ateliê, tá? Passado isso, nós vamos aqui pro nosso topo. As meninas que já nos seguem aqui sabem muito bem como que a gente inicia os nossos projetos, que é pela base, que é pelo topo de bolo. Se você ainda não é inscrito e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você vê os outros vídeos aí para trás, porque a gente ensina bastante coisa legal a respeito de topo de bolo, flores, 3D, enfim. E aí a gente vem aqui criar a nossa maquete, né, o nosso bolo fake. O bolo vai ter 20 centímetros de largura, a gente vai colocar 21, as meninas aí que já nos acompanham sabem por que a gente coloca esse 1 centímetro a mais, tá? Então você que ainda não é inscrito, veja os outros vídeos que tem várias dicas legais a respeito. E a gente vai pintar aqui, vai colorir esse bolo, que eu gosto de deixar ele bem coloridinho. Vamos colorir aqui. E aí, deixa eu ver, tá com 10 centímetros de altura. E aí, a gente vai fazer esse topo com 18 centímetros de largura, tá? Porque a gente vai deixar 1,5 centímetro para cada lado, tá bom? Então, essas pecinhas aqui do lado, olha, vão complementar o tamanho do topo, tá?
E aí a gente vai decidir qual o tamanho que vai ser aqui de dentro. A gente vai começar por essa partezinha aqui de dentro, que é o círculo, que são os aros. Nesse nosso topo vai ter apenas 3 aros, tá bom? O de cima a gente vai colocar uma camada de glitter, tá? Que no próximo vídeo eu vou dar uma super dica desse glitter, como você fazer o recorte dele. A segunda vai ser um tonzinho mais puxado pro laranja. E o último vai ser um azulzinho bem clarinho, tá? Aqui do lado, eu vou colocar esse beiço aqui pro lado, que depois a gente vai falar dele. Aqui do lado, antes de iniciar o nosso topo, primeiro a gente vai fazer um círculo. Outra coisa que me perguntaram bastante no nosso último vídeo, quem acompanhou aqui o vídeo do Dia das Mães. Elaine, então tá, eu já sei porque que eu vou deixar aqui a quantidade de centímetro para cada lado, 1,5 centímetro para cada lado. E como é que eu faço com a altura? Olha, eu sempre gosto de redirecionar os meus topos nessa ferramentazinha aqui de redirecionar toda a forma. Seleciono as formas que eu quero redirecionar e eu venho aqui nessas maquetezinhas aqui do lado, nesses pontinhos do lado, olha. Porque eles vão saber vão me redirecionar e vão me dar a proporção exata. Por exemplo, esse meu aro aqui, ele tem 15 centímetros de largura. Por exemplo, se eu fosse achatar esse topo bem aqui, vocês acham que ficaria bonito? Se ele ficasse apenas com 16 centímetros porque eu queria economizar papel, vocês acham que ficaria bonito? Não ficaria bonito, né? Então, essa altura aqui vai variar de acordo com o tamanho que eu vou fazer esse meu projeto bem aqui, que vai ser o início, tá? Olha aqui. Eu vou escolher o tamanho bem proporcional. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, essa forma aqui. Olha, eu vou querer ela um pouquinho mais larga para os lados. Aqui eu coloquei 17,1 e aqui eu coloquei 16,3. Quando eu for novamente utilizar essa forma, eu nunca vou puxar ela aqui para os lados. Por quê? Porque dessa forma vai ficar a impressão que o topo foi diminuído porque eu queria economizar papel. E não é essa a impressão que eu quero causar, que eu quero deixar para minha cliente, tá? Então, a base eu vou deixar a largura eu vou deixar um pouquinho mais larga e a altura um pouquinho mais estreitinha, coisa aí de 1 centímetro mais ou menos da largura quanto à altura. E quando eu for redirecionar ela aqui, ó, ela vai me dar o tamanho proporcional ao tamanho que eu fiz o meu círculo inicial, tá bom? Então, eu sempre uso essa regrinha. Elaine, mas eu quero um topo então um pouquinho maior. Então, você levanta ela um pouquinho aqui para ela ficar proporcional. Tanto 17 centímetros para o lado, quanto 17 centímetros de altura. Mas eu quero que ela realmente fique um pouquinho mais assim, mais oval, tá? Então, tá. Igual eu fiz aqui, ó, tá vendo? Não, essa daqui eu fiz quase proporcional, isso. Então, vamos fazer aqui proporcional também, o tamanho, 17, 17. 17, 17. Se eu quiser uma medida exata, eu vou vir aqui nessa ferramentazinha de transformar e vou apertar nesse segundo ícone aqui, que é escala, tá? E aí, ele vai me dar a largura e a altura. Então, eu quero 17 centímetros de largura e eu quero 17 centímetros de altura. Então, eu venho aqui alterar a largura e a altura e aplico. E aí, ele vai me dar um círculo exato, tá bom? Tá, vamos iniciar aqui. Elaine, mas aqui ficou grande, Elaine. Como é que eu vou saber o tamanho certinho do meu bolo, do meu topo para colocar no bolo? Inicialmente, você não precisa se preocupar com esse tamanho aqui, tá? Você vai fazer isso aqui apenas para você depois redirecionar ele e ficar do tamanho do topo do bolo que você vai utilizar o topo, tá bom? Então, tá. Depois de feito o círculo aqui, determinado os tamanhos certinhos que eu vou querer, tá? Eu vou deslocar esse círculo internamente, tá? Eu vou deslocar ele para dentro. Elaine, mas aqui só me dá 2 centímetros de largura.
de distância das extremidades. E eu tô vendo aqui que o seu tá um pouquinho mais largo, porque geralmente eu gosto de utilizar aqui pra dentro, eu gosto de utilizar 9,5, tá? Pra ele ficar assim, ó, com 9,5 de distância das extremidades, da extremidade inicial, que foi o primeiro círculo que nós fizemos, tá bom? E aí, como é que eu faço pra agrupar? Tem muitas meninas que me procuram no Instagram que elas me perguntam assim, Elaine, como é que eu faço para agrupar e eu colorir somente as partes que eu queria agrupar, porque às vezes eu agrupo aqui e aí quando eu vou colorir, ó, agrupar, né? Quando eu vou colorir, colore até o buraco aqui de dentro, tá vendo? Fica todo preenchido com a cor. Eu não queria dessa forma, eu queria que ficasse assim, ó, pra mim até apresentar o topo, né, pra minha cliente, pra aprovação dela. Então vou ensinar aqui uma coisa pra vocês que no começo eu não sabia e que eu aprendi só ao longo do tempo, tá? Como vocês sabem, eu nunca fiz nenhum curso. Tá, a gente vai aqui desagrupar, tá? Existe uma diferença muito grande em fundir, agrupar e criar caminho composto. A forma fundir, ela vai fundir o objeto inteiro. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui dos quadradinhos. Eu quero 2 quadrados e eu quero esse quadrado um pouco maior. Vou fazer aqui tipo como se fosse um prédio. Eu quero esse quadrado maior e esse daqui menor e esse outro aqui menorzinho. Vou fazer uma escala aqui. Mas eu não queria recortar ele aqui dentro, por exemplo. Eu não queria fazer esse recorte aqui que tá aqui dentro. Como é que eu faço para unir essas formas? Eu quero eles unidos e eu quero recortar somente as bordas. Se você for apenas agrupar, ele vai recortar, a máquina vai recortar todas essas partezinhas aqui que estão em vermelho. Agora, se você quer cortar apenas as extremidades e aqui dentro vai ser um preenchimento de cor apenas, você vai aqui em fundir, tá vendo? Ele vai me dar a escalinha, eu vou fundir aqui, ó, vai ficar preto, então vai ficar tudo sossegado, beleza. Ah, Elaine, mas eu não queria desse jeito, eu queria que ficasse dessa forma aqui para me mostrar para a cliente. Então, a gente vai na ferramenta criar caminho composto, porque com essa ferramenta você consegue fazer o preenchimento de cor nas extremidades e deixar esse buraco aqui ainda incolor, tá? Sem o preenchimento de cor. Então, toda vez que você precisar de algo assim, você vai vir em criar caminho composto. Lembrando que tem que desagrupar, tá? Eles precisam estar objetos desagrupados. Ah, outra coisa que outras clientes também me perguntam, então como é que eu faço aquele arozinho de topo circular com várias voltas, Elaine? É o mesmo princípio? É o mesmo princípio, tá? Eu venho aqui, desloco aqui pra dentro, só que esse deslocamento, quando é aqueles topos em papel laminado, eu costumo utilizar de 3 a 4 centímetros, tá? Aqui eu achei o 3 bem fininho, então eu vou utilizar 3,5. Ó, 3,5. E aí eu vou criar caminho composto. Criei caminho composto, olha. E aí eu vou duplicar essa forma aqui e eu vou sobrepor ela, não vou colocar uma em cima da outra. Eu vou meio que sobrepor ela de uma forma diferente. E aí agora eu venho novamente em fundir, porque agora eu quero fundir essas partes, tá? E aí ela vai me dar, ó, quando eu colorir aqui, que eu for pintar aqui, ele vai me dar a coloração certinho do objeto circular e ainda vai me dar o buraco aqui sem o preenchimento de cor, tá bom? Então essa ferramentazinha de criar caminho composto serve para isso, tá? Então tá, a gente criou aqui, ó, cria o caminho composto. E aí a gente vai colorir da forma que a gente quer. Como foi dito aqui, eu vou colocar glitter, tá? Mas aqui vocês fiquem à vontade para criar e colocar a cor que vocês acharem melhor, tá bom? Uma pessoa me perguntou, como é que você faz pra
vamos dizer assim, harmonizar todas as cores. Gente, eu fiz um curso, que ele era um curso gratuito na época que eu fiz, isso acho que foi uns 4 anos atrás, quando eu trabalhava numa outra empresa e eu acabei fazendo. E era um curso de colorimetria. O que é isso? Ele te ensina como harmonizar as cores, qual tipo de cor você deve usar para o seu tom de pele, enfim, é muito interessante. Mas também vai do bom senso de vocês e também de acordo com o que a boleira, né, a confeiteira vai colocar aqui embaixo. Então você pergunta qual que é a cor do bolo, né? E aí ela vai dizer cor tal. E outra, vocês saberem a paleta de cores do tema que vocês estão fazendo no topo. Por exemplo, esse tema aqui da Frozen tem muito azul, já foi puxado mais pro laranja, pro roxo. Então, vocês podem usar também dessas cores para estar montando, para estar fazendo a composição do tema de vocês, tá? Aqui, quando eu começo a criar kits, festas, que me pedem um tema que eu não conheço, eu vou pesquisar um pouco a respeito daquele tema para saber qual é a função de cada personagem, quais são os personagens principais e também a paleta de cores que é utilizada naquele desenho, tá? Então isso é muito importante. E aí agora a gente vai vir aqui em deslocar. E aí vocês vão me perguntar de novo, Elane, mas aí agora ele te deu também novamente 2 centímetros de distância do objeto principal, que é o objeto que nós deslocamos. Nessa segunda camada, eu já gosto de utilizar ele em 3, tá? 0,3, 300 centímetros. E aí eu vou colorir ele, tá? Colorir ele aqui com a corzinha que eu acho que vai ficar legal, que vai combinar com o tema. E aí eu vou deslocar mais uma vez, porque como eu falei, esse nosso círculo aqui, essa nossa base circular, ele tem 3 aros, tá bom? Então a gente vai preencher os 3 aros aqui. Como eu falei pra vocês, isso vai variar muito, as cores vai variar muito do que é o tema e qual a cor do bolo que vai ser, tá bom? E aí agora vocês me perguntam, e agora, Elane, como é que eu vou fazer para dar esse efeito aqui atrás e colocar as bolinhas aqui? Porque o topo shake é isso, né? É essa impressão de aquário, né? Que o personagem tá meio que dentro de um aquário e aqui dentro ficam as bolinhas peroladas, as meias pérolas, o glitter que você quiser utilizar. E aí, como é que eu faço? Essa última borda aqui é que vai servir de base pra gente recortar o nosso acetato. Aqui eu costumo usar um fundo que é utilizado para colocar as pérolazinhas. Eu vou aqui liberar caminho composto porque eu criei e agora eu vou liberar. Então ele vai ficar aqui, aquele buraco aqui no meio vai ser liberado, tá bom? E aí eu vou colocar ele aqui incolor. Aqui eu vou ensinar uma técnica para vocês lá no segundo vídeo, tá bom? Por que que eu fiz dessa forma? Mas enfim, inicialmente vocês vão precisar saber que esse acetato aqui vai ser preciso recortar 2 vezes eles. Eu vou até colocar aqui. Ele vai precisar ser recortado 2 vezes. Então você vai recortar 2 aros, tá? Em acetato, tá bom? E aqui também, olha, vocês viram que eu coloquei o número 2 aqui dentro de uma bolinha também, dentro de um círculo. Então, esse círculo aqui, vocês podem estar fazendo o seguinte, vocês podem estar aqui colocando agrupando eles. Eu vou colocar apenas dois círculos para fazer essa bolinha igual eu fiz aqui. E aí você vem, agrupa eles. E aí você pode estar redirecionando o tamanho que você achar que vai ficar legal aqui no seu topo, tá? Por enquanto a gente ainda não tá usando essa propriedade de medidas aqui pro bolo, tá? A gente tá só criando pra depois colocar ele aqui no tamanho certinho. E aí vai a tua criatividade, você coloca aqui em cima, aqui embaixo, do outro lado, do lado oposto, enfim, da maneira que você achar melhor que vai ficar, tá bom?
Uma dúvida que estão surgindo bastante, que as meninas estão me mandando bastante mensagens lá no Instagram, é a respeito da espessura do acetato. Aqui na minha cidade, gente, eu encontro dois tipos de espessura. Eu encontro 0,28 milímetros e 0,25 milímetros. Eu não sei outras propriedades de medida, uma seguidora lá até me perguntou uma unidade de medidas que eu não conheço, mas as que eu conheço é dessa forma, porque a minha fornecedora me dá dessa forma as informações, tá? Elaine, mas eu não consigo encontrar dessa espessura, eu só consigo encontrar ele um pouquinho mais fino. Você pode estar fazendo o teste, tá bom? Porque como eu trabalho somente com essas duas espessuras, eu posso te falar do que eu conheço, tá bom? Mas se você quiser testar com uma espessura mais fina, uma espessura um pouquinho mais grossa, fique à vontade, porque também vai dar acessibilidade de vocês encontrarem esse material, tá? E aqui eu vou colocar a configuração que eu utilizo para essas duas espessuras. Eu vou colocar aqui, especificar as espessuras que eu consigo encontrar aqui na minha cidade. 0,28 milímetros e 0,25 milímetros. A lâmina que eu utilizo a lâmina de corte profundo, tá, gente? Para fazer esse tipo de trabalho, tá? Eu uso a lâmina de corte profundo, geralmente eu utilizo a 12 por 2, tá? Então, vocês podem fazer o teste com outras espessuras, mas eu utilizo dessa fórmula, a lâmina de corte profundo 12 por 2, tá? A força que eu utilizo é a 33, aqui é a força maior que a gente tem no nosso programa. E a velocidade, como vocês já sabem, já me conhecem aqui, eu sempre gosto de utilizar velocidades baixas, porque utilizando a velocidade baixa, eu consigo um recorte perfeito, um recorte melhor do que se a velocidade da máquina tivesse muito rápida. Porque às vezes existem determinados detalhes que ele precisa ser recortado, a lâmina precisa fazer o recorte com calma para que ele saia perfeito. Então, geralmente eu utilizo, se for somente para os círculos, eu utilizo de 3 a 4, tá? Mas para outros tipos de desenhos, com desenhos mais elaborados, com ramificações, com pequenos detalhes, as minhas seguidoras aqui já conhecem, já sabem qual é a configuração que eu utilizo. Então, se você ainda não nos segue, deixa esse dedo aí, senta esse dedo aí nesse se inscrever e deixa o like aqui também pra gente, tá bom? Que isso vai fortalecer bastante a nossa amizade. E também você vai conhecer os nossos trabalhos aí, os nossos vídeos que nós temos aí disponível também para vocês, com várias técnicas, com várias coisas legais, conteúdos legais aí para você. E a passada, gente, aqui é que eu utilizo a sacada assim para cortar o acetato. A sacada eu coloco a passada, na verdade, de 4 a 5 vezes. Essa quantidade de 4 a 5 vezes vai depender muito da minha lâmina, tá? Eu geralmente estou utilizando a lâmina 5 passadas, porque como a minha lâmina já está um pouquinho desgastada, ela não tá uma lâmina nova, né? Então eu utilizo essas 5 passadas para que ela faça o recorte e saia bem. Às vezes eu não consigo recortar de primeira o acetato, tá? Porque como eu falei para vocês, vai depender muito da espessura. Se for 0,25, 5 passadas ela já me recorta assim perfeito. Agora, se ela for 0,28 o acetato, aí eu preciso depois fazer, vamos dizer assim, terminar o corte com o auxílio de uma tesourinha de precisão. Aí vocês me falam, por que você não coloca mais passadas então para ter o recorte perfeito? Porque como a lâmina é de corte profundo, ela pode rasurar a minha base que tá aqui, olha. E eu não quero isso, eu não quero que ela rasure a minha base, porque a lâmina de corte profundo, ela faz um estrago bem maior do que a automática e a roquete, tá? Então eu não gosto de passar até o limite para não fazer essa rasura aqui na minha base, tá? E eu ter a minha base por muito mais tempo. Então, quando necessário, eu utilizo a tesourinha de precisão
E aí, finaliza o recorte desse acetato, tá bom? A Elaine, a bolinha que você fez aqui, a bolinha que eu fiz aqui novamente, porque eu acabei excluindo ela aqui, mas a gente já recupera ela aqui. Deixa eu colocar aqui. Decidi o tamanho da minha bolinha, né? Decidi o tamanho da minha bolinha. Deixa eu diminuir aqui. Decidi o tamanho da minha bolinha perfeito. Eu vou deixar isso aqui separado. Se vocês quiserem anotar, pausem aí o vídeo, tá? Para vocês anotarem essas medidas aqui, porque eu não vou deixar salvo. Deixa eu liberar o espaço aqui, tá bom? Então, depois que eu decidi aqui o tamanho da minha bolinha, que vai ficar aqui do lado, eu vou deixar ela um pouquinho menor. Aí eu venho novamente, tá? E coloco, libero aqui o caminho composto. E eu vou colocar apenas uma, tá bom? Porque esse número 2 aqui, tá vendo que ele tá flutuando dentro da bolinha? Eu vou colocar o número 2 bem aqui dentro, tá? Aqui eu vou deletar. Então, eu vou recortar também essa medida aqui da minha bolinha. E aí, vocês vão complementar o topo com o nome. Deixa eu copiar aqui. Colocar o nome no topo. Deixa eu voltar aqui. Colocar aqui pra cima. E aí, vocês, como eu falei pra vocês, vai dar criatividade de vocês. Caso vocês queiram deixar aqui em cima, embaixo, e trazer o nome aqui pra cima, e isso vai ficar a critério aí de vocês, tá bom? Aí você vai colocar o nome, vai colocar o personagem. Eu escolhi uma imagem aqui, mas pode ser qualquer outra, a gosto de vocês. Rastrei algumas folhazinhas aqui também, ó, pra colocar aqui, porque vocês estão vendo que tem um desenho de uma folhagem aqui em frente aos personagens, então eu quero seguir esse desenho aqui também. Eu rastreei essas imagens aqui no Google, tá? Então, quem nos segue aqui já sabe como é que a gente faz a pesquisa dessas imagens. A gente colocou aí nos nossos primeiros vídeos como fazer essa pesquisa, como tá rastreando os objetos, tá? E aí você vem, complementa aqui, colocando as estrelas da forma que você quiser. Enfim, finalizando o topo, tá bom? E aí vai entrar a parte da maquete. Eu vou copiar essa maquete aqui, ó. E aí eu coloquei todos os meus personagens aqui, vamos supor, né? Porque aqui ele já tá montadinho, já montei pra vocês, pra gente não passar da medida do tempo aqui, tá? Usando o bom senso com vocês pra não ficar uma aula muito longa. E aí eu vou agrupar aqui, e aí é que eu vou decidir qual o tamanho que vai ficar esse topo. Tá? Como eu falei pra vocês, a gente ia fazer ele com 18, né? Pra deixar aí as laterais com 1,5 de distância, 1,5 cm, tá? E aí vai ficar proporcional. O nome aqui tá torto, mas aí como a gente tá aqui só ilustrando a aula pra vocês... Ah, tá, perdão. Deixa eu voltar bem aqui o tamanho dele certinho. Porque vocês têm que redirecionar todas as partes, tá? Como eu falei. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu ver. Aqui. Tá, vou colocar ele no tamanho certinho. Vou agrupar aqui essa parte. E aí eu vou agrupar a parte aqui também do acetato, olha, tá? E aí é que eu vou colocar no tamanho aqui que eu vou querer o meu topo. Colocou, diminui um pouquinho, verifiquei. Ainda tá um pouquinho grande, então venho, diminuo mais um pouco. E aí eu verifico, ó, tá vendo? Ainda tá quase 19 centímetros, então eu vou diminuir mais um pouquinho pra ele ficar com os 18 centímetros. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. Agora sim, tá? Elaine, mas ficou 18,4, não tem problema, tá? O importante é que ele esteja a menos de meio centímetro do próximo numeral. Então, se aqui é 18, o próximo é 19, então eu posso colocar aqui até 18,5, tá bom?
E aí redirecionei tudo, tá? Depois que eu fiz toda essa partezinha aqui, a gente vai recortar o nosso topo, tá? Como eu falei pra vocês, se vocês tiverem dúvida a respeito do acetato de vocês precisam fazer o teste, tá bom? Aqui na nossa máquina, deixa eu mostrar bem aqui pra vocês uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar quando eu tenho materiais novos, por exemplo. Deixa eu afastar bem aqui. Ainda ficou faltando a parte do berço, tá? Deixa eu só concluir bem aqui essa linha de raciocínio com vocês. Por exemplo, eu comprei aqui um material novo, uma folha A4. Vou colocar aqui mais ou menos o tamanho de uma folha A4. Ó, coloquei aqui. E aí eu preciso testar esse material. Elane, como é que eu faço para testar esse material? Deixa eu ligar aqui a minha máquina pra gente ver a ferramenta aqui mais nítida. Então, eu venho aqui em linha, tá? E aí eu quero selecionar, por exemplo, aqui eu vou deixar selecionado apenas o corte vermelho. Elane, é um objeto que é novo, material, o fornecedor não soube me dizer qual o nome desse material e eu não encontro ele aqui no material predestinado da Silhouette, que aqui são os materiais que a Silhouette, o estúdio disponibiliza pra gente, que são alguns materiais que as máquinas Silhouettes recortam, tá? Então, Elane, ele não tem aqui nesse material aqui pré-estabelecido. Como é que eu posso fazer o teste desse objeto? É muito simples. Você vai colocar a folha aqui, ó. Colocou sua folha, ligou a sua máquina. E aí você vai selecionar aqui, por exemplo, ele é um papel que ele parece uma cartolina lisa, só que ele é um pouquinho mais grosso. Então, eu vou colocar aqui, só supondo, tá, gente? Vocês aqui vão saber qual a durabilidade a quantidade de tempo que você está utilizando essa lâmina. Então, você vai saber se ela é uma lâmina nova, uma lâmina mais velha. E aí, eu vou colocar aqui uma configuração avulsa. Então, ele é um pouquinho mais grosso que o papel cartolina lisa. Então, eu vou colocar aqui uma configuração um pouquinho maior da que eu utilizo. Coloquei aqui a configuração e aí eu venho nessa ferramentazinha bem aqui, ó, de teste. E aí você vai clicar nessa ferramenta, tá? Eu não vou clicar aqui porque minha máquina tá ligada, não tem papel ainda na máquina e nem a base. E aí você vai clicar nesse botão aqui e ele vai te dar um corte bem pequenininho aqui em cima, gente. Um corte bem pequenininho aqui, ó. E aí você vai tirar esse papel, descarregar o papel da máquina e aí vai puxar o papelzinho, o cortezinho que foi feito. Caso esse material não tenha recortado com essa configuração aqui, aí você vem, faz aqui um quadradinho, outro quadradinho próximo a esse teste, ó. E aí vai alterando a configuração. Se não deu na lâmina 4, vou aqui na lâmina 5, vou aqui na lâmina 6, por exemplo, né? Vamos fazer escala. Vou aumentar aqui mais um pouquinho a nossa força. Coloquei lâmina 5 e aí venho e coloco para enviar. Se caso esse primeiro teste não tenha dado certo, tá bom? Elane, mas o primeiro teste deu certo. Então, como é que eu vou salvar esse novo material com essa configuração? Deixa eu voltar aqui, a configuração 4, né, que foi que a gente supôs. A gente vai vir aqui, ó, em salvar o material. Ó. Vai clicar nesses 3 pontinhos aqui. E aí aqui, olha, ele vai te dar essa configuração, né, que você destinou. E aí você vai vir clicar em salvar. Tá vendo? Aqui eu tenho vários, os últimos que eu salvei foram esses aqui, ó, vinco 180 gramas, vinco lamicote, vinco meio corte. E aí aqui ele vai te perguntar qual o nome do papel que você quer, qual o nome do material que você quer salvar, por exemplo. Então, ela é uma cartolina lisa, né, como a gente supôs, ela é uma cartolina lisa mais grossa. Então, a gente vai colocar a cartolina lisa mais grossa. Por quê? Aí você vai vir e vai salvar, tá? Depois que você
escreveu aqui, você vai clicar aqui nesse pontinho de mais, tá? Eu não vou salvar porque eu não quero salvar essa configuração, tá bom? Mas aí você vai vir aqui e clicar nessa setinha de mais e salvar, tá? E aí ele vai ficar gravado aqui, porque quando você for utilizar novamente o seu papel, você já vem procurando o material aqui nesse novo material, tá bom? Deixa eu tirar aqui e vamos voltar bem aqui com relação ao berço. Esse berço, eu peguei ele, na verdade, de uma caixa que eu tinha aqui redonda. E aí, a primeira vez que eu fiz esse topo, gente, porque vocês sabem, nunca fiz curso de nada. Então, a primeira vez que eu vi esse topo, eu fiz alguns testes e os primeiros testes não deram certo, tá? Então, no próximo vídeo eu vou contar um pouquinho dessa história. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse berçozinho redondo que eu tinha, né? Vi que ele dava pra ser diminuído. E aí eu fiz esse berçozinho aqui. Aqui tinha umas pontinhas, tá? Então eu vim e recortei de um lado do outro. E aí utilizei o berço. Só que em alguns topos que eu pesquisei, eu percebi que aqui dentro esse espaçamento era bem grosso. E às vezes, ó, eles eram mais ou menos assim, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Esse meu aqui, ele tem menos de 1 centímetro. Eu percebi que às vezes eles ficavam aqui, ó, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Eu vi que ficava mais grosso, o acabamento ficava um pouco mais feio atrás e não tinha aquele aspecto bonito. Então, eu decidi deixar o meu aqui com menos de meio centímetro, de 1 centímetro. Esse daqui ele tem meio centímetro. Deixa eu colocar aqui. Ó, esse aqui ele tem meio centímetro, tá? Então, esse berço vai comportar as minhas pérolazinhas dentro. Eu não vou precisar encher todo ele de pedrinhas para ficar legal, para que ele também não fique pesado na hora de colocar aqui em cima do bolo, né, gente? Então, eu não gostei, tá, do aspecto de alguns que eu vi. Eu percebi que era mais de 1 centímetro esse bercinho, tá? Então, eu adaptei esse aqui, deixei ele mais fininho, e é o que eu tô usando atualmente, tá? Lembrando que esse molde aqui vai ficar disponível para vocês, então caso vocês queiram utilizar em outros projetos aí que vocês forem criar futuramente, ele vai estar disponível no arquivo que vai ser liberado apenas no próximo vídeo, tá bom? Então, eu corto sempre 2. Para topos maiores, por exemplo, se a cliente pedir aqui um bolo de 25 centímetros, um exemplo, e aí eu preciso de um topo um pouco maior, aí eu venho aqui, né, redireciono, vou vir redirecionando o tamanho do topo, tá? Deixa eu ver aqui. Redirecionei mais um pouquinho. Pronto, redirecionei o topo. O que eu vou fazer aqui? Eu não vou puxar ele, tá? Eu vou só duplicar ele aqui, ó, esse berço, para que assim eu consiga emendar uma parte na outra. Essa partezinha aqui, ela vai vir emendada aqui, ó. E aí você consegue uma extensão de berço bem maior, tá bom, meninas? A gente vai colocar para recortar aqui. Muitas meninas pedem pra gente também qual a máquina que você utiliza, filma os recortes. Quem é minha seguidora que sabe que a gente utiliza o programa da Silhouette, tá? E as máquinas da Silhouette, perdão. E a nossa é uma Camel 3. Então, no vídeo anterior aqui a esse vídeo, a gente mostra pra vocês como é que é feito o recorte dessas peças aqui na Silhouette, tá bom? Então, se você ainda não nos segue, siga a gente aí no nosso canal, tá? Deixa esse like aí lindão. E aí a gente vai vir trazendo pra vocês a montagem desse topo no próximo vídeo, tá, gente? Mas como a gente já falou, a gente precisa de 500 likes para que esse segundo vídeo seja liberado. E aí a gente vai estar ensinando algumas técnicazinhas, como vocês colarem aqui, tá? E mostrar para vocês como é que a gente cola o acetato, qual a técnica melhor para vocês colarem, enfim.
Mas isso só será possível depois que a gente atingir aí os nossos 500 likes, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês revejam o vídeo novamente, tá? E se caso surge alguma dúvida que a gente não conseguiu tirar aqui, você pode deixar seu comentário aí, que a gente vai estar respondendo todos assim que possível, tá? Então, curta o nosso vídeo, se inscreve nesse canal, que assim que o próximo vídeo ser lançado, a gente vai bater a meta dos 500 likes, que assim que o vídeo for lançado, você será uma das primeiras pessoas a ser avisada que esse vídeo já está disponível, né? E aí, gente, vamos tentar bater essa